Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série Leitura Comentada com o livro O Sentido da Liberdade de Angela Davis. Estamos aqui na página 17, dando continuidade ao vídeo anterior, o capítulo 17, que fala, capítulo intitulado Relato do Harlem, que são conjuntos de discursos que Angela Davis trouxe em vários momentos de sua luta, de sua militância, e que foram reunidos aqui no livro O Sentido da Liberdade de Angela Davis. Então, dando continuidade, ela vai dizer o seguinte: a Revolução Cubana ocorreu há 3 décadas e meia. Conservar uma visão forte do socialismo depois do colapso da Comunidade de Nações Socialistas exige estratégias muito diferentes das adotadas pelas lutas revolucionárias anteriores. Do ataque ao quartel Moncada e do desembarque do Gramma até o triunfo da Revolução. Mas a luta continua. Nós, que tivemos uma consciência radical e nossas trajetórias políticas essencialmente moldadas por Che, Fidel, Camilo Cienfuegos e Juan Almeida, temos a grande responsabilidade de apoiar nossos irmãos e nossas irmãs de Cuba em seu período mais difícil. O embargo tem que acabar, e tem de acabar agora. Pessoal, olha que coisa bastante curiosa. Esse livro foi lançado pela Boitempo. Deixa eu pegar aqui. Em 2022. E esse discurso de Angela, ele foi feito em 1994. 1994. Como a gente viu na página que eu expus aí anteriormente, no vídeo anterior. E ela está falando da importância de a gente acabar com o embargo em 1944. Estamos em 2026 e a gente vê um momento em que Cuba sofre um arrochamento, um sufocamento maior do embargo promovido pelo país que eu costumei chamar de Estados Unidos. Se naquele período Angela Davis já estava chamando a atenção da gente, imagine se ela tivesse falando, trazendo um relato agora, nos dias atuais, o que é que ela não vai falar e quanto que ela não deve estar horrorizada com o arroxo desse embargo, deixando a população de Cuba inteira sob a lógica genocida do presidente dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, o discurso de Angela se mostra atual. Não é à toa quando a gente traz um livro aqui como esse, O Sentido da Liberdade, na ótica de Angela Davis, não está descontextualizado. É um conteúdo, é uma fala, é uma leitura extremamente importante para os dias atuais. Um discurso de 1994, repito, o quanto ele é atual e o quanto a gente precisa ainda manter o nosso senso crítico alerta, manter o nosso apoio, a nossa forma de apoiar a Cuba, a população cubana, não por um viés de ser progressista ou ser de esquerda, mas também por uma característica, por uma necessidade humanista. Uma necessidade humanista, visto que o que os Estados Unidos têm feito agora sob a regência de mais um dos piores imperialistas que lá já aportou, é muito desumano, tá? A gente tem visto não só lá em Cuba, mas como várias outras questões, vários outros posicionamentos, posturas, a fala que se traz demonstrando o teor que é uma pessoa do nível de Hitler, do nível dos grandes fascistas, dos grandes imperadores sanguinários, sedentos de poder e de autoritarismo que a gente teve ao longo da história. Continua Angela. A luta sul-africana entrou em uma nova fase. Muito de nós lutamos pela liberdade de Nelson Mandela durante parte substancial de nossa vida política. Enquanto Mandela sobrevivia às condições brutais da prisão, nós protestávamos contra a repressão imposta pelo governo do apartheid,
as pessoas que combatiam pela liberdade. Hoje, Nelson Mandela está livre e é presidente de uma nova África do Sul. Essa nova África do Sul se esforça para ser livre, democrática, não racista, não sexista e não homofóbica. A luta pela liberdade continua. Essa vitória não está garantida para sempre. Se nos associarmos ao desmantelamento do apartheid, precisamos encontrar maneiras de ajudar a reforçar essa vitória hoje, amanhã e depois de amanhã. Muitas vezes, o glamour da revolução nos encanta de tal forma que, quando surgem momentos cruciais, mais menos glamurosos, quando nossas solidariedades são mais necessárias que nunca, deixamos de reagir de maneira apropriada. Não nos esqueçamos da rapidez com que a Revolução em Granada foi derrubada pelos assassinatos de Maurice Bishop e Jacqueline Craft e pela invasão militar dos Estados Unidos. Vale ressaltar, pessoal, que eu estou colocando trechos, pegando a leitura comentada do livro de Angela Davis em partes, para que o vídeo não fique tão longo, porque um livro e uma análise, um comentário de um livro como esse requer um certo tempo, requer um certo prolongamento. Mas cada vídeo desse a gente pode pensar como cada pedacinho, cada reflexão está conectada com um todo que se conecta tanto à necessidade de luta pela liberdade, de construção de uma consciência de luta pela liberdade naquela época como nos dias atuais. Eu tenho feito essa fala de forma recorrente para a gente não cair em algo que Angela Davis já chamou como cilada. Não achar que quando a gente consegue algum avanço, por exemplo, quando chega uma pessoa negra na presidência da maior potência militar do mundo, isso não pode ser um motivo para a gente se considerar resolvidos. Achar que a luta agora já vai poder dar uma esvaziada, uma relaxada. Até mesmo porque, mesmo a gente tendo uma pessoa negra na presidência dos Estados Unidos, a gente não deixou de ter posturas imperialistas. Dê uma olhadinha, eu vou colocar aqui embaixo também na descrição, o link de uma palestra que tivemos do bloco Filhos e Filhas de Marx, em comemoração à abertura do carnaval esse ano aqui em Salvador, onde tivemos uma fala de uma professora que tinha vindo recentemente de Cuba e tinha feito essa mesma crítica, que o governo de Obama não foi suficiente para garantir as necessidades que Cuba precisava. E Angela Davis faz essa observação aqui, que a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu chamo a atenção para a gente aqui no Brasil. Quando a gente elege um presidente como Lula, mais inclinado à classe trabalhadora, mas não ainda suficientemente para atender essas demandas, até mesmo por conta de uma estratégia política que é preciso tomar, a gente não pode se dizer que as nossas conquistas agora foram consolidadas, tá certo? A gente precisa ficar muito alerta o tempo inteiro e não parar de fazer o trabalho de base, que ela também chama a atenção aqui nas partes iniciais, que a gente comentou nos vídeos anteriores, tá bom? Vou dar continuidade. E ela diz: isso me traz de volta a questão que levantei antes sobre nossos fracassos coletivos na negociação de transformações históricas. Alguns de nós permanecemos tão firmemente ancorados nos discursos e nas estratégias de épocas anteriores que não conseguimos compreender bem os desafios contemporâneos. Não conseguimos aprender até que ponto teorias e práticas que no passado eram indubitavelmente progressistas se tornam, em circunstâncias políticas alteradas, retrógradas e flagrantemente reacionárias. Precisamos manter uma preocupação autêntica com o crescimento e a visibilidade do conservadorismo negro. De Clarice Thomas na Suprema Corte a Philipsbury Meyer, que, ao lado de outras pessoas negras conservadoras, teve papel fundamental no processo de reverter a nomeação de Leni Guinier como procuradora-geral adjunta para os direitos civis do Departamento de Justiça. Ao mesmo tempo,
precisamos ter cuidado com infiltrações sutis de ideologias conservadoras no que é publicamente reconhecido como estratégia progressista para a libertação negra. Cuidado com lideranças e teoristas que eloquentemente se enfurecem contra a supremacia branca, mas identificam gays e lésbicas da comunidade negra como encarnações do mal. Cuidado com líderes que nos convocam a proteger nossa juventude negra, mas batem na esposa. Maltratam suas crianças e não apoiam o direito de uma mulher à autonomia reprodutiva. Cuidado com esses líderes. Veja o quanto atual é a fala de Angela Davis e o quanto é necessária a nossa aproximação com as ideias de Angela Davis. Parece que a gente está lendo um discurso feito ontem, feito agora, nos dias atuais, e não em 1994. Continua ela. Cuidado com quem clama pela salvação dos homens negros, mas não apoia os direitos dos imigrantes do Caribe, da América Central e da Ásia. Ou pensa que as lutas em Chiapas e na Irlanda do Norte não têm relação com a liberdade de pessoas negras. Cuidado com esses líderes. Por mais que seja a eficácia ou a ineficácia com que ativistas experientes possam se envolver nas questões de nossos tempos, há claramente uma escassez de vozes jovens associadas à liderança política negra. A relativa invisibilidade da liderança jovem é um exemplo crucial da crise dos movimentos sociais negros contemporâneos. No entanto, seja como for, na cultura popular negra, a juventude está ajudando a moldar a visão política de seus contemporâneos. Há na juventude negra artistas absolutamente brilhantes. Eles não são só musicalmente fascinantes, também tentam produzir críticas antirracistas e anticapitalistas. Penso, por exemplo, em Nefertiti, Arrested Development, Fugees e Michael French, a quem acompanho desde The Disposable Heroes of Hypocrisy. Uma imaginação cultural e política como dessas pessoas pode ajudar a elucidar nosso dilema atual e talvez guiar-nos para fora da pior situação já enfrentada pela população negra neste século. Não preciso mencionar os temas cuja misoginia e homofobia profundas enfraquecem seriamente a postura oposicionista do hip hop. Porém, antes de identificarmos no hip hop nosso principal adversário nesse sentido, lembremos-nos que nosso universo ideológico está saturado de pressupostos patriarcais e heteronormativos. Então, pessoal, o cuidado que Angela Davis está chamando a atenção nessa primeira parte do livro, para que a gente não se empolgue com conquistas pontuais, com momentos de vitória, e que a gente não se deixe passar por pessoas que defendem aqui algo que é progressista, algo que é humanista, que está no campo das pautas humanitárias, mas que em casa, por exemplo, é agressivo com as mulheres. Tá? A gente precisa estar atento, ou seja, com o nosso senso crítico em estado cada vez mais alerta. Eu chamo a atenção, sobretudo aqui, nas nossas atividades do projeto Vila Feliz, que o pensamento crítico deve ser a base onde a gente vai assentar os nossos pés, onde a gente vai o tempo todo, a lente que a gente vai utilizar para ler qualquer coisa, para usar o computador, para fazer uma atividade, para ir para a escola, para sair na rua. É isso que os jovens aqui, por exemplo, quando a gente conversa com eles, ouvem da gente. Tá certo? Continua a Angela. Clinton, lei criminal e raça. Lei criminal aqui está com um asterisco e aqui embaixo tem uma nota. Lei de controle de crimes violentos e aplicação da lei. É a lei, uma das leis, né, que tem lá nos Estados Unidos. Ainda não completamos 2 anos da presidência de Clinton e as possibilidades de política de oposição vis-à-vis o Estado tem diminuído constantemente. As pessoas negras desempenham um papel importante, tornando a presidência de Clinton imune à crítica popular. É como se elas se sentissem obrigadas a ficar do lado de Clinton nos bons e nos maus momentos. Aparentemente, esquecemos como assumir uma postura de oposição e resistência
identificar códigos e marcadores raciais latentes e reconhecer o racismo mesmo quando os marcadores convencionais não estão presentes. Em termos históricos, essa habilidade rendeu a ativistas afro-estadunidenses, em lugar especial entre as pessoas de minorias étnicas e raciais de todo o mundo e entre pessoas de todas as nacionalidades e origens raciais. O que costumava ser uma avaliação sofisticada do racismo parece estar se desintegrando. Após a crise do socialismo e em um contexto de muitos regimes problemáticos em toda a África, como podemos exaltar Clinton como símbolo de mudança radical? Isso é extremamente problemático. Na edição de 29 de agosto da revista Jet, há um artigo revelador sobre uma festa de aniversário para Clinton, organizada por uma coalizão de pessoas negras, asiáticas e latinas do Partido Democrata. Aproximadamente 1.500 pessoas de minorias étnicas e raciais compareceram a essa festa, e um valor sem precedente de 1,2 milhão de dólares foi arrecadado. De acordo com o artigo, para a maioria das minorias, o presidente Clinton ainda era o cara, mantendo seu compromisso quando as questões de direitos humanos pareciam ter perdido o brilho. O fato de que pessoas negras, asiático-estadunidenses e latinas possam arrecadar mais de 1 milhão de dólares em uma noite deveria indicar que o cenário político mudou fundamentalmente. Então repare que estamos falando aqui de um presidente democrata, mas ainda assim Angela Davis está com a lente crítica muito bem limpa, tá? Para chamar a atenção da gente que, né, por ser democrata, que a gente terá necessariamente conquistas substanciais, transformações substanciais para as necessidades que se precisa no campo progressista, no campo dessas minorias, que ela chama aqui, né, das minorias. Continua ela. Deveria indicar que as configurações de classe dentro da comunidade negra passaram por uma importante metamorfose nas últimas 2 décadas. Compare essa festa de 1 milhão de dólares com a situação que prevalece aqui no Harlem. Parte de nós é muito mais rica do que jamais sonhamos que seríamos. Mas um número muito maior de nós está estabelecido em uma pobreza que é bem mais terrível do que poderíamos imaginar 3 décadas atrás. O filme Blade Runner evoca o futuro distópico dos bairros negros pobres, não apenas em Los Angeles, mas em East Oakland, Harlem e South Bronx, zonas descartáveis. O artigo da Jet elogia Clinton por nomear muitas pessoas negras, Michael Espine, Ron Brown e mais 3 integrantes de seu gabinete, além do mais de 500 pessoas negras para outros cargos em sua administração. O artigo também elogia Clinton por, abre aspas, corajosamente fazer pressão pelo primeiro sistema de saúde pública e pelo primeiro projeto de lei anticrime do país, fecha aspas. Na verdade, Clinton estabeleceu o projeto de lei criminal como sua prioridade política número 1, acima do sistema de saúde. Por que ele era tão resistente à iniciativa do sistema centralizado de saúde? Por que esse projeto de lei criminal era mais importante do que um projeto de lei de empregos? A última discussão ampla sobre pleno emprego foi a lei Humphrey-Hawkes, de pleno emprego, de 1978. Considerem também que a legislação de reformas do sistema de bem-estar social proposta por Clinton reforçará as mulheres inseridas no sistema de assistência social a trabalhar depois de 2 anos recebendo os pagamentos. Mas onde elas vão encontrar emprego? Após a Guerra Fria, a prioridade deveria ter sido converter a economia de guerra, que sistematicamente drenou os empregos do país, criou desemprego estrutural e levou ao desenvolvimento de um grupo de pessoas estruturalmente desempregadas na comunidade negra e em outras comunidades de minorias étnicas e raciais, em uma economia de pleno emprego em tempo de paz. Em 1994, por que é tão fácil nos esquecermos de pleno emprego, saúde, educação, lazer? Por que é tão ampla a aceitação da postura favorável de Clinton a medidas duras em nome da lei e da ordem? Quando o republicano Nixon clamou pela primeira vez
por lei e ordem, a população negra não teve dificuldade de compreender os códigos raciais desse cinema. Quando o republicano Bush e sua campanha anticrime apresentaram Willie Horton como arquétipo do criminoso, um homem negro, estuprador e assassino de uma mulher branca, não era preciso ter uma inteligência extraordinária para compreender a associação discursiva entre crime e negritude. Hoje, no entanto, Clinton, um democrata que recebeu mais votos da comunidade negra que de qualquer outro grupo de pessoas nesse país, em termos proporcionais, é elogiado como o combatente anticrime por excelência, devido à sua política de um racismo arguto que as despoja de qualquer conteúdo racial explícito. Ao deixar intencionalmente de fazer alusões diretas à raça, Clinton emprega uma retórica que se concentra nas vítimas do crime. E a vítima contemporânea por excelência é a menina branca Polly Klaas. Por favor, não me entendam mal. O assassinato dela foi horrível e transmito minha solidariedade à família. Minha crítica é a manipulação retórica da imagem dela na condição de vítima de um crime. Clinton evocou Polly Klaas repetidamente e fez isso logo após a protelação inicial da lei anticrime. Embora o suspeito no caso de Polly Klaas seja um homem branco, o medo socialmente construído da criminalidade está bastante entrelaçado ao medo dos homens negros, de modo que Richard Allen Davis, o suspeito branco, torna-se uma anomalia, percebida como um rosto branco representando um mar de homens negros que, no imaginário coletivo, compõem o elemento criminoso. Então repare que Angela Davis também está chamando a atenção para a guerra de narrativa, tá? Ou, nesse caso aqui, as narrativas que são sutilmente elaboradas e que, se a gente não tiver a atenção, a gente vai passar despercebido. E eu, nessa série de leitura comentada do livro Sentido da Liberdade, eu tenho chamado a atenção que a gente está em um pior momento, em um momento mais grave, que não existia isso na época de Angela Davis, não existia isso em 1994, que é a inteligência artificial. Ou seja, está mais difícil para as pessoas desavisadas, as pessoas mais leigas, as pessoas que não têm esse hábito da criticidade, perceberem o que é um vídeo real de um vídeo montado, uma fake news, um vídeo fake montado por inteligência artificial, dado as circunstâncias que a inteligência artificial, a sofisticação que ela alcançou nos dias de hoje, que não existia isso na época que Angela Davis fez esse relato.